As imagens que você acabou de ver são reais. Uma mulher de espartilho, em pé num jardim pintado. Ela coloca a mão atrás de um repolho gigante. Ela tira de lá um bebê de verdade. Ela coloca a criança no chão, como se fosse uma verdura. Então ela faz tudo de novo. Esse filme é de 1900. É o filme de narrativa mais antigo do mundo. A mulher fazendo a fada se chamava Yvonne Mugnier-Cera. A diretora se chamava Alice Guy Blaché. E ninguém pergunta por que essa história específica, uma colheita de bebês, foi a primeira que o cinema resolveu contar. 29 de janeiro de 1896. Paris. Uma secretária de 22 anos, Alice Guy, desce a Boulevard Poissonire. Ela para numa vitrine que nunca tinha reparado. Atrás do vidro. Fileiras de caixas de metal e vidro. Dentro das caixas. Bebês humanos prematuros. Alguns menores que a palma da mão de um homem. Elas estão deitadas em máquinas copiadas de incubadoras de ovo de galinha. Porque é exatamente isso que elas são. O inventor, um engenheiro francês chamado Alexandre Lyon, patenteou o negócio em 28 de outubro de 1889. Ele copiou o projeto de uma granja. E ele bancou a operação inteira cobrando entrada do público. Pessoas pagavam para assistir recém-nascidos lutando pela vida. Só no primeiro ano, 50.000 visitantes pagaram. Alice Guy foi uma delas. A neta dela, Regine Blanche Bolton, confirmou isso décadas depois. 3 meses depois de entrar naquela vitrine, Alice rodou o primeiro filme de narrativa da história. Uma fada colhendo bebês num jardim de repolhos. Mas a história não começa em Paris. Começa num muro de igreja. 1198. Roma. Instalam a primeira rota de Gliss Poste, a roda dos expostos. Um cilindro de madeira embutido na parede. Uma mãe colocava o bebê ali, tocava uma campainha, e do outro lado da parede uma freira girava a roda. Anônimo. Nenhuma pergunta. Nenhum registro. Essa roda funcionou por 600 anos. Em 1811, a França legalizou 251 rodas dos expostos. Naquele século, em algumas cidades europeias, 1 a cada 3 bebês nascidos era abandonado assim. A taxa de mortalidade nesses lugares chegava a 80%. Em alguns anos, quase 100%. As crianças que sobreviviam ganhavam nomes de coisa achada. Na Itália, Espósito, exposto. Em Milão, Colombo, pombo, por causa dos pombos do lado de fora do orfanato. Na França, Trouvé, achado. Em Portugal e no Brasil, colônia. Exposto. Ou enjeitado. E no Brasil? A primeira roda dos expostos brasileira foi instalada em Salvador, na Santa Casa da Misericórdia, em 1726. Depois veio o Rio de Janeiro, em 1738. Recife, Ouro Preto, São Paulo. Todas funcionando exatamente como na Europa. Você não dizia abandonei meu filho. Você dizia enjeitei na roda. A igreja batizava. O Estado registrava como pai ignorado. A cultura fazia o resto. Por décadas, nos interiores do Brasil, se dizia que menino nasce no repolho. Não era piada. Era uma anestesia. Era o jeito de explicar para uma criança que o irmão que sumiu ou apareceu não tinha mãe, porque foi achado na horta. Atravessando o Atlântico. 20 de setembro de 1854. Um trem sai de Nova York com 46 crianças. Nenhum adulto responsável. Nenhuma família esperando do outro lado. Quando chegam em Dowagiac, Michigan, as crianças são alinhadas numa plataforma. Famílias locais andam na fila, escolhem qual levam para casa. Esse foi o primeiro trem de órfãos. O último trem saiu em 31 de maio de 1929. No total, entre 200.000 e 250.000 crianças foram transportadas assim. Muitas não eram órfãs.
Eram filhos de imigrantes pobres. Não tinham certidão de nascimento. Nenhuma história verificável. Milhões de descendentes dessas crianças estão vivos hoje. Muitos ainda não conseguem rastrear sua própria árvore genealógica além da plataforma do trem. De onde elas vieram? Do pé de repolho. Essa era a resposta que a cultura dava. Não literalmente. Funcionalmente. Os incubadores e os sábanos brancos. Nessa mesma época, a medicina oficial não queria salvar prematuros. Um médico de Chicago produziu um filme dizendo: "Mate os defeituosos, salve a nação." O Boston Medical and Surgical Journal perguntou, em 1901, se valia a pena salvar bebês prematuros. O movimento eugenista chamava essas crianças de fracas, que iam poluir o pool genético. Então o único lugar onde um prematuro era salvo era num parque de diversões. 1903. Coney Island, Nova York. Martin Coney abre uma exposição permanente de incubadoras. Ele exibe bebês prematuros ao lado de engolidores de espadas e mulheres barbadas. Entrada: 25 centavos. Funcionou por 40 anos. A enfermeira dele, Madame Heck, colocava uma aliança de diamante no braço do bebê e deslizava até o ombro para mostrar como a criança era pequena. Coney salvou mais de 6.500 vidas. Mas quando ele morreu, a certidão de óbito nem mencionou medicina. Nem a de Alexandre Lyon mencionou. Lyon morreu em 1934 registrado como caixeiro viajante. Os cartões postais que ninguém quer ver. Entre 1900 e 1920, centenas de milhares de cartões postais inundaram a Europa e os Estados Unidos. Mostravam bebês crescendo como repolhos, sendo arrancados da terra, sendo selecionados por casais que andavam na fila. Historiadores da arte chamam isso de folclore sentimental. Anúncios de nascimento inofensivos. Mas os surrealistas sabiam o que era. Salvador Dalí colecionava esses cartões. André Breton também. Paul Eluard chamou os cartões de alucinação liliputiana do mundo. Dalí disse que eles eram o documento mais vivo do pensamento popular moderno, um pensamento tão afiado que escapava da psicanálise. Os surrealistas não colecionavam aquilo por graça. Eles sentiam que aquela imagem carregava algo que a cultura não conseguia dizer em voz alta. Alguns cartões mostravam bebês sendo vendidos. Outros faziam referência a loterias de crianças. A imagem era comercial, transacional. Espelhava o mecanismo das rodas dos expostos e dos trens de órfãos com uma precisão doentia. Bebês saem da terra. Não tem paz. Não tem história. Alguém os escolhe. Alguém os leva para casa. Isso não é um anúncio de nascimento. Isso é o que a substituição de uma verdade dolorosa parece, quando uma cultura decide chamar a coisa por outro nome. O século XX repete a fábula. 1976. Geórgia, Estados Unidos. Um estudante de arte de 21 anos, Xavier Roberts, descobre umas bonecas numa feira de artesanato. Eram feitas por uma artista chamada Martha Nelson Thomas. Cada boneca vinha com certidão de nascimento e papéis de adoção. Roberts comprou as bonecas. Depois começou a fazer as suas. Ele rebatizou de Cabibage Pet Kids. A história oficial. Um menino de 10 anos seguiu um coelho-abelha até um jardim mágico, onde bebês nasciam nos pés de repolho. Ele vendia as bonecas num prédio chamado Babylon General Hospital, uma clínica abandonada transformada em loja. Não se comprava a boneca. Se adotava. 1983. A Coleco lança a produção em massa. 3 milhões vendidos até o fim do ano. 20 milhões em 1984. 2 bilhões de dólares em vendas. Americanos brigavam fisicamente em lojas para adotar essas bonecas. Bonecas sem pais. Nascidas no repolho. Distribuídas por um hospital de mentira. O aparelho inteiro do sistema de expostos, comprimido num brinquedo, e ninguém percebeu.
Porque essa história já vinha sendo contada há 800 anos. O que a gente faz com isso? A Roda dos Expostos do Rio de Janeiro funcionou até 1500 não, perdoa. Até 1889. Quase 200 anos girando noite e dia. Em Portugal, a última roda só foi fechada em 1967. Ela sobreviveu ao rádio, à televisão, à chegada do homem à lua. Quando você não consegue dizer essa criança foi abandonada, você diz ela foi achada num pé de repolho. O primeiro filme narrativo da história foi sobre uma fada acolhendo bebês. Os cartões postais mais populares do começo do século XX mostravam a mesma coisa. O brinquedo mais vendido dos anos 80 também. Uma coincidência de 800 anos? Ou a mentira mais longa que a civilização ocidental contou para si mesma? O filme original de Alice Guy, A Fada dos Repolhos, de 1896, está perdido. 90% de todos os filmes feitos antes de 1929 foram destruídos. A gente não preservou quase nada do nascimento do cinema. Os cartões postais estão em arquivos de museu. Os registros dos trens de órfãos estão em bancos de dados genealógicos. As rodas dos expostos ainda estão paradas dentro de paredes de hospitais velhos pela Europa e pela América Latina. Em algum lugar entre o folclore e o documento, entre a fada e o prontuário hospitalar, existe uma pergunta que ninguém fez direito. Que história uma civilização conta quando ela precisa explicar de onde vieram todas aquelas crianças? E o que exatamente a gente está olhando quando vê, no primeiro filme, nos cartões postais mais populares e no brinquedo mais vendido do século XX, a mesma imagem? Bebês sem pais. Colhidos de um jardim. Será que a gente ainda está girando a roda?